Olha aí, pessoal, parece que temos uma ótima notícia do ponto de vista tributário. Por que não, né? Da roubalheira dos impostos, no caso, a reforma tributária, que é a grande armadilha em que muitos incautos caíram, muitos desonestos também defenderam, é claro, mas muitos acreditaram que seria uma boa e que está se provando uma grande bomba que vai transformar o Brasil na maior carga tributária do mundo, especialmente sobre o consumo. Teremos o maior imposto sobre valor agregado do mundo, superando tranquilamente o mundo desenvolvido, os países desenvolvidos, né? Acontece que, ao que tudo indica, o Congresso Nacional não está com muita pressa para regulamentar o tema. A reforma foi aprovada, mas tem uma penca de coisas a serem regulamentadas para que ela comece a vigorar de fato e o período de transição comece a contar. E, ao que tudo indica, os parlamentares estão reticentes nesse ponto. Será que a coisa vai parar de vez aí, né? Será que eu estou sendo crédulo demais? Verdade é que ser brasileiro é ter uma vocação para estar constantemente iludido e se decepcionar com frequência, né? Vamos conversar então sobre esse assunto, sobre essa possibilidade aí, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal, clicando no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa nada, mas me ajuda bastante, né? Então, algumas partes dessa notícia aqui do G1 eu já tinha falado antes aqui com vocês no canal, especialmente o que se refere ao Senado Federal, né? Fazendo uma recapitulação. A reforma tributária, lá atrás defendida por gente como Kim Kataguiri, João Amoedo e tantos outros, como se isso fosse ser algo benéfico, positivo para a economia brasileira, né? Que obviamente era uma armadilha desde o primeiro momento, mas essa reforma passou com tranquilidade lá no Congresso Nacional. É uma PEC, então uma votação difícil, né? Aquela coisa de votação em 2 turnos e começa na Câmara, sobe para o Senado, volta para a Câmara, foi aprovada, né? A reforma é uma realidade, reforma tributária de fato está aprovada, já começou todo o processo disso aí, da transição do regime tributário brasileiro, né? Só que essa reforma deixou um monte de pontas soltas e um monte de pendências de regulamentação. A ideia é a seguinte: a regulamentação da reforma é feita por meio de lei complementar, né? Então, é mais fácil aprovar as leis complementares do que embutir tudo numa proposta complexa que exige emenda constitucional e tornar o debate quase que inviável. Então, optaram por isso aí e era um caminho, sem dúvidas, muito mais fácil, muito mais célere para os interesses do governo, que é botar cada vez mais fundo no contribuinte brasileiro, no pagador de impostos, né? Acontece que nesse meio tempo, eu coloco a coisa nesse sentido, é uma análise particular minha, né? É uma análise que eu faço com base no timing da questão toda. Nesse meio tempo, aconteceu os memes do Tachad, e para mim isso mudou completamente o debate sobre o assunto. Por quê? Você lembra disso, a enxurrada de memes, e aí o quanto isso causou um desconforto no governo Lula, a ponto da própria esquerda tentar, né, empurrar goela abaixo aí o papo, a história de que o Fernando Haddad, na verdade, reduziu a carga tributária, ou seja, a esquerda teve que assumir que imposto é ruim, imposto é danoso, tem que ter menos imposto. Depois eles caíram na real, começaram a remodelar o discurso, mas no primeiro momento a esquerda falou isso aí. E isso aconteceu no momento em que a primeira parte da regulamentação já tinha passado na Câmara dos Deputados e com tranquilidade, que foi a questão justamente mais complexa, né, da tributação sobre o consumo. A estipulação do IVA, as alíquotas ali e tudo mais, né? Então isso passou na Câmara dos Deputados, né? Digo que passou com tranquilidade porque a aprovação, a votação, né, do projeto final foi tranquila, mas eles debateram muita coisa e tudo mais. Isso subiu para o Senado e nesse meio tempo aconteceu os memes do Tachad. Chegando no Senado com pedido de urgência, essa primeira fase da regulamentação, o que aconteceu, né? Os senadores sentaram em cima do projeto e falaram: não, peraí, vamos analisar isso aqui com mais calma.
vamos tirar esse pedido de urgência porque não faz sentido. Tem eleições aí, a gente não quer correr com esse debate, vamos conversar com mais calma a respeito desse tema. E os senadores não andaram absolutamente nada com essa primeira parte da regulamentação que foi aprovada, conforme eu disse, tranquilamente na Câmara dos Deputados. Por exemplo, né, aqui ó, nenhum procedimento foi tomado, nem mesmo a nomeação do senador aqui, do Eduardo Braga, como relator, né? A oficialização dele não foi feita. Nem isso eles fizeram, né? Todo mundo sabe que vai ser ele. Ele já fala como relator do projeto no Senado, mas nem oficializado ele foi ainda, né? Ou seja, os senadores não estão interessados em correr com essa história aí. E agora, né, semana que vem, o Congresso vai parar com as atividades, né, e só vai retomar depois do primeiro turno das eleições municipais, sendo que muitos congressistas vão ficar ainda enrolados com o segundo turno, porque esses caras ou se candidatam ou apoiam candidatos de grandes cidades, de capitais, lugares que provavelmente terão um segundo turno para as eleições municipais, né? Então, Congresso Nacional de verdade, 100%, provavelmente só lá em novembro, e novembro já é final do ano, meu amigo. Começar um debate sobre esse tema aqui e tentar finalizá-lo, muito difícil que aconteça. Então, o Senado está nesse pé aí, não está correndo com essa possibilidade, com essa análise da primeira parte lá do texto e tudo mais, né? Então, o que acontece? O Senado não andou ainda nisso que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Os deputados estão atualmente com a segunda parte da regulamentação. Parece que vão ser 3 partes dessa regulamentação da reforma tributária. Então, atualmente, eles estão aqui com a instituição do Comitê Gestor. Eu já falei sobre esse tema, o quanto que isso vai sovietizar a questão tributária no Brasil. É uma bomba completa. Isso aí passou lá no Congresso Nacional, não sei se passou na primeira parte ali da questão das comissões, né, mas não foi concluído 100% lá na Câmara dos Deputados, ainda não, né? O Comitê Gestor do IBS, que é a parte estadual e municipal dos tributos arrecadados, né? Então, isso aqui é outro tema importante também. Os deputados caminharam nisso, caminharam mal, eu diria, tá? Não foi um bom resultado para o povo brasileiro e para os entes federados o que aconteceu lá na Câmara dos Deputados, só que eles também sentaram em cima desse projeto, não avançaram, não remeteram, podiam aprovar e remeter isso para o Senado de uma vez. Não fizeram isso, agora estão aguardando, né? Resolveram aqui dar uma segurada nessa história, né? Então, um interlocutor aqui, um interlocutor do próprio Arthur Lira, do próprio presidente da Câmara dos Deputados, falou o seguinte, né? Aqui, ó, se o Senado não tem pressa, o governo não tem que cobrar da Câmara, né? Que já aprovou a primeira parte e já avançou na segunda. O problema está lá no Senado, né? Na outra casa do Congresso Nacional, porque é lá que os trabalhos estão parados, né? Quando já podia o relator ter sido indicado e audiências públicas já poderiam estar acontecendo para adiantar o procedimento. Ou seja, o Senado Federal travou a primeira parte da reforma tributária e a Câmara dos Deputados, em resposta a isso, travou a segunda parte da reforma tributária. Então, nenhum dos das duas casas vai trabalhar agora, né? Tanto o Senado quanto a Câmara vão se dedicar às eleições municipais. Se algo acontecer, vai ser só depois que acabar esse processo todo, né? E adivinha só o que vem logo depois das eleições municipais, vem a eleição para a Câmara e para o Senado. Aliás, para a presidência, né, da Câmara e para a presidência do Senado, que vai tomar mais um tempo feroz das duas casas. Nada vai acontecer até que isso seja resolvido de fato. E a depender do que acontecer aí, pode ser que essa história toda mude de fato, né? Então, o que acontece aqui? O pessoal já está trabalhando aqui, né? Eles já estão fazendo um trabalho de sucessão aí, indicando alguns nomes aqui. Provavelmente o pessoal do Centrão vai vir com aquele padrão deles e tudo mais aí, né? Pouco provável que a reforma tributária avance nesse sentido, né?
Além do que, você tem aí, volto ao ponto do Tachad, um cansaço do Congresso Nacional em matéria tributária. Você tem o orçamento apresentado recentemente, o Congresso vai ter que se debruçar sobre o orçamento, aí é inegociável, isso vai ter que ser feito até o final do ano, até o dia 22 de dezembro, se eu não me engano, isso tem que ser aprovado no Congresso Nacional, né? E entre reforma tributária e orçamento, o orçamento vai ser prioritário porque ele tem que ser prioritário. E o pessoal já reclama, os parlamentares já reclamam, do caráter arrecadatório imposto pelo governo, né? Imposto, né? Ficou até engraçado. Pelo governo no orçamento apresentado. Já há um cansaço por parte dos parlamentares em relação à questão tributária de fato, e eles estão temerosos do impacto que isso aqui pode ter no seu capital político, né? Realmente isso aí é algo que vai pesar bastante nas eleições e é algo que derruba parlamentares, né? Porque o presidente da República é eleito com a maioria dos votos, então o pessoal não vota, a grande parte não vota por convicções ou por pontos específicos, né? A gente acaba votando no menos pior, essa é a verdade. Agora, para deputado e para senador, geralmente a gente vota em um ponto específico, né? Então, o cara que se elegeu com um discurso de menos Estado, de menos impostos, de mais liberdade, vai se queimar se ele ficar adiantando esse negócio da reforma tributária. Como isso passou num primeiro momento, antes dos memes do Tachad darem o recado, né, a alternativa que os congressistas têm neste momento é protelar isso aí até quando for possível, eventualmente inviabilizando a própria reforma tributária. Vai saber, não sei se isso aí é possível nesse momento, mas que eles vão ficar enrolando isso, eu não tenho dúvidas. Antes da virada do ano, acredito que nada de relevante vai ser tratado, né? E uma vez virado o ano, os trabalhos iniciando em 2025, isso aqui só vai começar a vigorar, né, na melhor das hipóteses para o governo, em 2026. Mas me diga aí, o que você acha dessa história? Qual é a sua análise sobre o papel e o comportamento dos parlamentares no caso da reforma tributária? Deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.